Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mentes. O primeiro de uma série onde eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, psicóloga de mulheres, vamos estar aqui, eu e o doutor José Lourenço, médico psiquiatra, tratando de temas referentes à saúde mental. Hoje, no nosso primeiro podcast, vamos tratar de temas relevantes e qual a diferença do psicólogo e do psiquiatra? O que faz o psicólogo? O que faz o psiquiatra? Quando você deve procurar um psiquiatra? Essa é uma dúvida comum. As pessoas às vezes sentem a necessidade, não se sentem bem e elas ficam pensando quem eu devo ir ou não devo ir. E antes de começarmos o tema de hoje, eu quero me apresentar para vocês. Como disse anteriormente, eu sou Tânia Lopes, psicóloga clínica, psicóloga de mulheres. Eu trabalho com TCC, terapia cognitiva comportamental. Só atendo adultos, atendo homens também, mas a minha especialidade são as mulheres. Sou pós-graduada em psicologia clínica, capacitação em ansiedade na clínica e avaliação psicológica. Agora eu passo para o doutor José Lourenço, médico psiquiatra, que ele vai fazer a apresentação dele. Olá, amigos de Arapiraca, Alagoas, estado de Alagoas maravilhoso. Olá, Brasil. Estamos aqui no nosso primeiro episódio. Eu e a Tânia Lopes, brilhante psicóloga e advogada também. Ela esqueceu de falar esse ponto. Extremamente competente. Vamos falar sobre tabu, psiquiatria, psicologia, vários temas diversos, com a linguagem simplificada. A linguagem para 98% da população brasileira entender com muita tranquilidade. Estamos aqui para simplificar, tá bom? Sou médico psiquiatra há muitos anos, fiz residência médica, atuei também antigamente como médico clínico, então consigo fazer essa junção muito bem da medicina clínica, da integrativa com a psiquiatria. Contem conosco aí para poder esclarecer dúvidas, responder comentários aí no futuro. Estamos aí com uma programação muito legal. Logo, logo, estamos aí com mais novidades. Passo agora a palavra para a Tânia. Doutor José Lourenço, nós sabemos que vivemos uma crise de saúde mental sem precedentes. Isso não só a nível de Brasil, mas no mundo todo. Infelizmente, os números mostram isso. E ainda, infelizmente, paralelo a esse índice altíssimo, a gente se depara com uma crise de consciência das pessoas, de entender a necessidade de cuidar da mente. A gente sabe o quanto é importante procurar quando as pessoas não se sentem bem, quando você não estiver se sentindo bem, quando vê que acontece alguma coisa que não está dando conta, quando muda as emoções, quando o comportamento e a vida da pessoa muda a rotina, começa a ter sintomas e não tem uma vida saudável. Como é que o senhor vê, o que é que nós, profissionais da saúde mental, podemos fazer para as pessoas terem a consciência que do jeito que a gente, quando quebra um braço, procura um ortopedista, quando não está enxergando, procura um oftalmologista, como podemos conscientizar mais as pessoas que é necessário procurar um médico psiquiatra? Como acabar, doutor, com o tabu que psiquiatra é coisa de doido? Eu não sou doida, eu não vou para um médico psiquiatra. O que é que o senhor nos diz? Como é que o senhor orienta a quem está nos assistindo agora, para que essas pessoas entendam a importância de procurar o profissional da saúde mental, psicólogo ou psiquiatra? Através da quebra de tabus. Educacional. Sempre a educação. Ensinar, educar. Qual o papel de cada um? Do psiquiatra, do psicólogo. O psiquiatra não morde, o psiquiatra não julga, o psicólogo não julga. Estamos aqui para analisar pensamentos, comportamentos, ações, analisar um pouco do passado, do presente, com isso para ter um futuro melhor. Infelizmente, a psiquiatria foi uma das especialidades médicas
Tânia Lopes, que mais demorou para avançar? Pela tecnologia, pela genética, ou às vezes também pelo baixo investimento, mas nesses últimos 10 anos avançou bastante. A psiquiatria genética, nutricional, e com isso a gente está conseguindo um arsenal muito grande de informações, ampliando a margem de medicação, de psicotrópicos, remédios mais modernos, mais conhecimento para evitar efeitos colaterais, reações adversas, interação medicamentosa e acolher as pessoas. Como nós escolhemos o nome do podcast, Acolher Mentes. Porque as pessoas, Tânia, infelizmente, durante muitos anos, elas foram muito reprimidas pela cultura da década de 60, década de 80. Isso foi passado para nós, passado para outras Uma gerações. questão cultural, não é isso, doutor? A questão cultural está se quebrando muito através de podcasts como o nosso, como vários outros que aí existem, para poder a gente mostrar a realidade, ou o fato. Pós-pandemia, a pandemia nos trouxe muitos prejuízos, mas também trouxe alguns avanços que a gente tem que ser justos e pontuar. Um deles foi facilitar as pessoas a buscarem ajuda. Tem alguns estudos científicos que falam que a prevalência das patologias de ansiedade, depressão e várias outras aumentaram na pandemia. Eu sou do time, eu e alguns outros estudantes, médicos, pesquisadores que falam que já tinha essa demanda muito alta, Tânia. Sim. E aí, com a pandemia, só fez com que facilitou a busca. As pessoas Doutor, baixaram um pouquinho as suas guardas, suas barreiras e buscaram ajuda. por exemplo, a ansiedade, a gente sabe que antes da pandemia já era um transtorno evidente de saúde mental Sim. e depois da pandemia, 25% foi aumentado esse índice de 25% das pessoas com transtorno de ansiedade. Isso a gente percebe, né? E aí eu aproveito para falar de transtorno e pergunto ao senhor, a ansiedade, a depressão são bem recorrentes, são temas que as pessoas hoje eu até costumo dizer, a gente viu outro dia, que a ansiedade foi a palavra mais pesquisada no ano de 2024. Sim. Por que foi pesquisada? Porque a gente está sempre nas rodas de conversa e as pessoas dizem, eu sofro de ansiedade, eu tenho ansiedade. É muito comum isso no seu consultório? O que é que o senhor recebe mais? Qual é a queixa prevalente? E como ajudar as pessoas? E o nosso objetivo com o nosso podcast, Acolher Mentes, é que você que está nos assistindo tenha consciência de se observar. O autoconhecimento é fundamental no processo do bem-estar mental. Quando você se conhece, você faz busca uma qualidade de vida melhor, evita coisas e questões que trazem gatilhos e que trazem o adoecimento. Então, a consciência de se conhecer, bem como quando você se conhece, vê que a coisa não está indo como antes, não está dormindo bem, tendo pensamentos distorcidos, disfuncionais, não está dormindo bem, você deve procurar um profissional da saúde mental. A ordem, procurar o Dr. José Lourenço, psiquiatra, ou procurar um profissional psicólogo para você ir, qual ir. Se você for para o psiquiatra, ele vai fazer a avaliação, ver qual é o transtorno se tem e, se necessário, encaminha para o psicólogo. A mesma coisa acontece se você vai para o psicólogo e está passando por mudanças comportamentais e nós, quando atendemos, acolhemos, ouvimos, não julgamos e percebemos que a sua demanda precisa de um apoio profissional, de um médico que é o único capaz de diagnosticar o transtorno mental e medicar, que é o psiquiatra, nós o fazemos. Então, doutor José Lourenço, eu queria que o senhor dissesse o seguinte, qual o transtorno que mais aparece? Sim. Se as mulheres, conforme o índice que nós vemos, elas são muito mais por questões hormonais, culturais e por uma série de atribuições, se elas são mais propensas ao adoecimento mental. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso para Vamos falar. nós. Infelizmente, o nosso belo Brasil é o país com a maior prevalência de patologias do grupo dos transtornos de ansiedade. E as queridas mulheres, infelizmente, têm uma tendência a ter mais patologias psiquiátricas como um todo, não somente de ansiedade.
por diversos motivos. Você citou dois desses. E tem dezenas de outros. É Vocês, mulheres, multifatorial, né? é multifatorial. Tem a Vocês, mulheres, genética, não é, doutor? genética, excesso de trabalho, responsabilidade. O meio que ela está inserida, não é? Aquele estresse permanente. Sim, questões físicas, biológicas. Mas vocês, mulheres, têm a humildade, o coração aberto de buscar ajuda. Já nós, homens, Deus não caprichou tanto na gente. Deus caprichou muito em vocês, mulheres. Vocês já buscam com mais facilidade e, com isso, têm resultados melhores. É importante também agora, Tânia, eu falar um pouco sobre ansiedade. Ansiedade é uma emoção. Não importa se foi Deus, Alá, profeta, Maomé, qualquer ser que nos criou, porque teve um ser que nos criou, ele nos deu uma série de emoções. Então, existe a ansiedade do bem, que nós precisamos dela para a gente ser funcional. Ela pode ser sua amiga. Ela é minha amiga, a ansiedade normal. Normal. Aí, Que não é patológica. que não é patológica. Algumas pessoas, por diversos fatores genéticos ou ambientais, ao longo da vida, podem ter uma tendência de se tornar uma ansiedade patológica. E essa ansiedade patológica, se não for tratada de forma adequada, pode se transformar num transtorno de ansiedade, que o mais comum é o famoso TAG. Muita gente pesquisa lá no Google, transtorno de ansiedade generalizada. O que é isso, não é? As pessoas se perguntam. É um alarme, não é, doutor? O nosso corpo tem um alarme, ele dá sinais. E quando a gente percebe que não está... É como se fosse o alarme de um carro, que ele tem que... O ladrão chegou, alguém chegou, ele começa a dar sinais e tocar direto, alarmar direto. Da forma correta. Porque se ele tiver desregulado, um pequeno vendaval, um ventinho mais forte, bate lá e o alarme dispara. Mas não era para disparar, porque era um vento, não era um ladrão. As nossas emoções, elas têm que estar bem ajustadas, equilibradas. Aí que entra a dupla, psiquiatria e psicologia, para ajudar a ajustar essa emoção. Equilíbrio. Então, nós, seres humanos, não podemos lutar contra a ansiedade. A gente tem que regular essa emoção e deixar níveis adequados. É o que nós fazemos com os nossos pacientes. Muita gente, doutor, a gente ouve nos atendimentos, diz, eu estou tomando remédio para ansiedade. E muitas vezes eu queria que o senhor falasse sobre isso. É importante que a gente percebe, sabe, que em alguns casos são necessários, sim. A medicação faz Sim. necessário. Mas só a medicação resolve, doutor? Não resolve. Nós adoecemos por um conjunto de fatores e, para melhorar, precisamos de um conjunto de ações. Adoecemos por motivos químicos, serotonina, nora, dopamina, disfunções dos circuitos cerebrais, mas também por fatores ambientais, história de vida de cada um. Algumas pessoas, infelizmente, tiveram a vida Episódios, mais né? Episódios difícil. vivenciados que mexem muito, altera, né? Altera. Às vezes nós estamos mais fragilizados naquele momento. Às vezes tem lá duas pessoas juntas, passam pela mesma situação, irmãos gêmeos ou então amigos, um adoece e o outro não. Não é questão de fraqueza, é um momento que estava mais fragilizado, o cérebro, e naquele momento ocorreu um desequilíbrio, gerou um trauma e ali virou um gatilho. Isso para várias patologias. Então é importante que a gente se conheça, que a gente se observe e quando perceber que algo não está bem, procurar sim buscar ajuda de um profissional da saúde. Todos nós temos rede de apoio. Você tem, às vezes, um companheiro, uma amiga que pode conversar e amenizar, mas nem sempre, infelizmente, a gente consegue só e com a ajuda sem a ajuda de profissionais sair daquele contexto que a gente está vivendo. Então, nosso objetivo com esse podcast, entre tantas outras leituras que a gente vê, falas que a gente ouve, assertivas, é conscientizar você. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Todos nós somos passíveis ao adoecimento mental. Olha, se existe o médico psiquiatra, se existe o profissional psicólogo, médicos que estudam a saúde mental, se os números estão aí, se as evidências estão aí, se a mudança de vida ocorre, nós temos que trabalhar com a consciência de buscar. Por quê? Quanto mais cedo você buscar ajuda profissional, melhor. E eu queria falar com o senhor o seguinte, doutor. Quando é que as pessoas geralmente chegam no consultório do psiquiatra? É quando elas estão começando a ter sinais
ou quando, infelizmente, já não estão tão bem. Claro que o importante é chegar, Sim. que o senhor, enquanto profissional psiquiatra, tenha competência técnica para acolher, ouvir, medicar. Outra coisa, medicar, às vezes, de maneira temporária, dependendo do transtorno Sim. do que for Diagnosticado. diagnosticado. Aí sim, tem alguns transtornos que a gente sabe, talvez eu não sou a pessoa para falar de medicamentos, mas a bipolaridade, por exemplo, ela precisa De um tratamento de um contínuo. tratamento contínuo. Com certeza. Ansiedade nem sempre, não é, doutor? Então, fala mais dessas patologias que precisam, que não Sim, precisam. sim. Outra coisa que o paciente, as minhas, eu trabalho atendo adultos, homens e mulheres, muito mais mulheres, e aí elas dizem, eu não quero procurar o psiquiatra, eu não preciso, eu não vou ficar viciada em remédio. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Vamos falar também. Antes de responder essas duas perguntas, eu vou falar sobre a ordem da procura. Tanto faz, queridos ouvintes, procurar o psicólogo, a psicóloga ou o psiquiatra. Os bons profissionais, nas consultas iniciais, aqueles que não têm preconceito, que não têm tabus e são capacitados, eles vão encaminhar rapidamente, quando eles acharem necessário, o psiquiatra encaminha para a psicologia e a psicologia encaminha para o psiquiatra. Infelizmente, eu ainda vejo isso muitas postergações, de ambos os lados, de ambos os profissionais. Essa pergunta é muito recorrente. José, eu fiz correto em procurar primeiro o senhor? Ou eu fiz correto em procurar a psicologia? Eu sempre falo, foi correto. Mas, infelizmente, às vezes, colegas psiquiatras, colegas psicólogos demoram bastante para poder encaminhar. Isso atrasa o tratamento. Sobre tempo de uso de tratamento e se precisa ou não de medicamentos. Quando as patologias são mais brandas, são classificadas como leve, um episódio depressivo leve, um transtorno de ansiedade leve, mudanças ambientais, mudanças de estilo de vida, uma terapia bem feita, uma TCC bem feita, ou alguma outra abordagem bem feita, e o coração do paciente aberto para essas mudanças, né? Que muitos pacientes Tem que estar têm. disposto, não é? Exatamente, Tem tem que que estar estar com o coração disposto, e aberto. você tem que querer, porque tudo é possível, desde Sim, que haja uma decisão. Até porque, doutor, eu costumo dizer às pacientes, tudo é de dentro para fora. sim, Quando eu quero, eu vou buscar ajuda, e aí o profissional psiquiatra ou psicólogo, ou em algumas situações, como estamos conversando aqui, os dois juntos, é possível sair desse quadro. sim, O que não é aconselhável é que você, diante das mudanças de comportamento, ignore. Não deixe que os sinais e sintomas cresçam. É importante buscar ajuda profissional. em relação à busca, infelizmente no nosso Brasil ainda demora muito essa busca. Eu estimo que para talvez 80%, Tânia Lopes, dos pacientes que eu atendo, eles demoraram talvez 2, 3 anos em buscar ajuda. Somente 20% busca nos primeiros 6 meses, por diversos motivos. Questão financeira, também isso é importante pontuar, a questão de preconceito, ou então tá aguardando na fila do SUS. Quantos de vocês, amigos, que sabem que precisa, até querem, mas a fila do SUS é muito grande em todo o Brasil. Todo o Brasil. E aí demora bastante, e aí perde um pouco do time. E a patologia se agrava um pouco. Mas nunca é tarde, deixar muito clara. Nunca, nunca. Sempre, a qualquer momento, a psicologia, a psiquiatria tem como ajudá-los a avançar, melhorar, promover uma remissão total ou quase total. Sempre há algo o que fazer para poder aliviar o sofrimento, Tânia. É, isso é importante. Outra coisa que eu vejo muito, ouço muito quando eu estou atendendo, doutor, é o seguinte. Eu fui ao psiquiatra tem 2, 3 anos. E hoje eu estou ainda tomando o remédio daquela época. Ele disse: tome esse medicamento, volte com X tempo. E a pessoa ignora. Isso, o que pode acontecer com uma pessoa que muitas das vezes o quadro modifica, é correto, é recorrente, ou a fala do senhor, o médico psiquiatra, que sabe como ninguém os efeitos que os remédios eles podem fazer quando tomados de forma incorreta. Sim, sim. Como fazer, como conscientizar as pessoas que
ao ir ao psiquiatra, que tomar o remédio, que se sente melhor, mas é importante que volte para o Sim. médico dizer e Reavaliar. direcionar, reavaliar. Sim. O que fazer com essas pessoas que às vezes tem muitas aí nos assistindo que talvez não voltou para a sua consulta, que Por vários esteja motivos. precisando e que não queira ir. E é importante prevenção. Quanto mais cedo você chega ao médico, ao profissional, ou da saúde mental, ou de qualquer outra patologia, melhor. Porque o cuidar é fundamental. O que é que o senhor nos diz sobre essa questão do não retorno à consulta? Eu não sei se Sim. acontece, se o senhor sente isso, eu ouço muito isso. Bastante. O psiquiatra, ou médico de forma geral, de qualquer especialidade, quando atende pela primeira vez, ele faz hipóteses diagnósticas. Alguns pacientes têm a sorte que na primeira consulta consegue fechar o diagnóstico. Aí fecha o diagnóstico, o médico inicia com uma dose inicial, de acordo com o peso, altura, grau de prejuízo, e aí faz aquela estimativa. Vamos iniciar com essa dose, volte comigo às vezes com 15 dias, 30 dias, 45 dias, e depois, nessa segunda consulta, vai reavaliar efeitos colaterais, efeitos benéficos, fatos novos que podem ter acontecido. Se tiver orientado, procurar a psicologia, como está indo esse processo terapêutico, se ela ainda não iniciou, porque às vezes, Tânia, o paciente está no sofrimento muito agudo, ele não vai conseguir falar sobre as suas emoções, sobre o passado, sobre o que está ferindo. Ele precisa usar a medicação, se fortalecer quimicamente, para um segundo momento, e eu recomendar. Falo, querido, procure a TCC, a psicanálise ou várias outras abordagens, porque tem um rol muito grande de possibilidades. E aí, depois, numa próxima consulta, dependendo de cada paciente, o psiquiatra vai falar, retorne com 60 dias, com 90, com 120. Depende de cada caso. Infelizmente, muitos pacientes têm aquele benefício inicial, e ele estima, nossa, melhorei talvez uns 50%, 70%. Saiu da fogueira, estava pegando fogo, saiu da fogueira, aí teve aquele alívio. Alguns até param, Tânia, de usar a medicação. Outros ficam com a mesma dose durante meses, pedindo para o ginecologista trocar, para outro colega médico, ou então comprando de forma ilegal nas farmácias, que eu sei que isso acontece no Brasil inteiro. E aí ficam usando a medicação com subdose. E essa subdose não vai promover o avanço, que a gente faz a programação, espera que vai avançando. O diagnóstico pode piorar com isso. Com certeza. Se ele ficar utilizando, não o diagnóstico, é a evolução da patologia. Da patologia. Certo. Porque o quadro clínico. O quadro clínico. O quadro clínico Porque piora. não basta estar somente Não. usando a medicação. Tem que usar a medicação na dose adequada, pelo tempo adequado. adequado. Então, muitos pacientes ficam usando subdose, aí voltam depois de 6 meses. José, melhorei um tanto, mas eu estou estagnado e eu estou parado. Eu vou lá e explico, querida. Você melhorou, que bom, que ótimo, mas precisamos avançar sua dose. E a terapia você fez? Atividade física, o estilo de vida, como tá, religiosidade, como tá. Aí vai inserindo várias outras aditivos aí nessas orientações. Até porque, veja, quando o paciente que o senhor fez o diagnóstico, medicou, prescreveu uma medicação, se ele está naquele intervalo de tempo, ele melhorou, isso é um bom sinal. Sim. É mais um motivo, não dele suspender, de dizer que está bom, que não precisa mais, mas de voltar para que o senhor feche o quadro, dê um direcionamento. Isso é o ideal, não é? Com certeza. Eu tenho o hábito, eu acredito que em todas as consultas, de sempre fazer uma estimativa de tempo de tratamento. Eu não gosto de usar remédio, você não gosta. Talvez grande parte da população brasileira não goste de usar remédio. Nós usamos porque precisamos, então tem que ter esse compromisso de usar. E é bom fazer essa estimativa, para a pessoa saber que tem começo, meio e fim para boa parte das patologias e dos casos clínicos. Você, agora há pouco, Tânia, citou a bipolaridade. É uma patologia que ela é de curso crônico, ela vai precisar usar a medicação por um bom tempo. Só a medicação? A medicação é terapia, mas a medicação é fundamental, não pode parar. Já algumas outras patologias, a gente dá para fazer uma estimativa de tempo de uso.
e dessa forma pacifica o coração da pessoa. E ele vai daquele processo de aceitação, de entender, porque são vários processos aí. Aceitar a doença, aceitar o tratamento, aceitar que vai ter que investir custos, dinheiro, tempo para poder avançar. E nós, profissionais, temos que ter essa sutileza, essa delicadeza de poder conduzir esse paciente, porque senão ele não adere. E aí abandona o tratamento, abandonando, tem a possibilidade, quando ele voltar depois de 6 meses, 1 ano, 2, aquele medicamento que foi usado e teve uma boa resposta, infelizmente não serviu novamente, aí temos que testar uma segunda opção, aí recomeça tudo de novo, às vezes remédios mais caros, com efeitos adversos que ele não teve da outra vez. Então sempre vale a pena. Iniciou o tratamento, faça até o final. Outra coisa que a gente percebe, doutor, é o seguinte: as pessoas elas têm medo os sintomas variam de pessoa para pessoa. Sim. E hoje, pelo que a gente ouve, a medicina avançou, tudo avançou. Portanto, nós não temos que ter medo de procurar um profissional competente, um psiquiatra que sabe o que é melhor com o seu diagnóstico, com a avaliação, o que passar, o medicamento correto. Sim. Claro que ele não pode prever certos efeitos colaterais, porque isso é de pessoa para pessoa. A minha pergunta é a seguinte: antes era bem comum as pessoas dizerem: vou nada para o psiquiatra, primeiro, eu não sou doida. Segundo, doutor, a gente hoje percebe que as pessoas que vão, elas tendem, quando tem um acompanhamento correto, que vai ao psiquiatra, que segue, que faz uma terapia, elas levam uma vida dentro do padrão da normalidade. Sim. Por quê? Os medicamentos estão mais modernos, eles têm menos efeitos colaterais, eles viciam, doutor, que é um medo das pessoas, elas já vêm perguntar ao senhor: eu não quero ficar viciada nisso. Sim. O que o senhor tem a falar sobre essa temática? Ótimas perguntas. Medicamentos, a maior parte dos psicotrópicos do Brasil e do mundo não causam dependência. É Os que mito, então? Os tajados pretos, existe a possibilidade de causar dependência. Ok. Não é uma regra, Possibilidade. uma possibilidade. Principalmente se for mal administrado. Mal utilizado, mal prescrito, que infelizmente isso acontece bastante. Por não psiquiatras, tentando ajudar médicos que não são da Pegando da área, mãe que tomou, que ficou ou boa, pegando pegando da amiga, emprestado, pegando do e vizinho. aí E é um abusam. perigo, não é, É um doutor? perigo, porque causa tolerância, abuso, mau uso. Então, por isso que é bom procurar o psiquiatra. Em relação também ao tempo de uso, né? Agora há pouco eu Isso, falei, 6 isso. meses, 1 ano. E barreiras, Tânia. Infelizmente, as pessoas ficam criando algumas barreiras impostas pela sociedade, por ela, por mitos, mas isso está sendo quebrado através da psicologia, através da psiquiatria. Teve uma outra pergunta também que você fez agora por último, que eu não gravei. Qual foi a última que você fez? Você se Não, eu recorda? não lembro a ordem, mas era exatamente essa questão de saber se vicia. As Sim. pessoas costumam perguntar: ah, eu não quero tomar porque eu vou ficar viciada. Ah, lembrei dos efeitos Dos efeitos colaterais. colaterais. A tecnologia dos medicamentos. Tá. Olha, os últimos 4 anos teve poucos lançamentos de medicamentos, mas Certo. o que é que eu falo de positivo? Os psiquiatras capacitados, eles estão cada vez mais habilidosos em saber utilizar a associação desses remédios. Então, o que acontecia muito antigamente? Um arsenal pequeno de medicação, Uhum. e aí ele tinha poucas opções para poder manejar, às vezes com as doses um pouco acima ou um pouco abaixo, mas, como eu falei no início do podcast, a psiquiatria avançou muito. E um bom psiquiatra que está atualizado, ele vai saber utilizar, tatear a dose de cada paciente. Na psiquiatria não existe uma receita de bolo. Algumas outras especialidades é fácil. Ele pode pegar um livro e seguir passo 1, passo 2, passo 3. Cada paciente tem a sua receita. Personalizada. Cada paciente tem a sua receita individual. O psiquiatra é como se fosse um grande cozinheiro, um masterchef. Cada paciente precisa da sua pitadinha de sal, a pitadinha de As pimenta, receitas o diferem uma das outras, não tempo é, de doutor? cozimento. Na hora que abre na geladeira, é igual vai na farmácia, tem dezenas de psicotrópicos. Na geladeira tem diversos ingredientes.
mas normalmente cada paciente tem a sua receita especial. Doutor, eu quero aproveitar que eu estou aqui com o doutor José Lourenço, médico, psiquiatra, no nosso primeiro podcast, onde a gente está começando uma série de podcasts, onde vamos tratar sempre de temas referentes à saúde mental. Eu, enquanto psicóloga, ele, enquanto psiquiatra, porque o psicólogo não trabalha sem um psiquiatra não trabalha só, ele precisa também de um psicólogo, porque saúde mental é isso. Nós adoecemos por questões multifatoriais. Então, uma equipe multi é importante. Muitas vezes um neurologista, um cardiologista, Um assistente assistente social, um social, terapeuta ocupacional. isso é uma série de profissionais que estão inseridos nesse processo. E aí, muitas vezes, a gente tem que ter essa consciência que não tem tempo, que tem que estar tendo um estilo de vida o mais saudável possível, saber que você está passando essa fase difícil, mas passa, não é isso, doutor? Passa. Porque quantos pacientes é muito gratificante a gente ver que aquela pessoa que chegou com um quadro disfuncional, ela volta. Porque quando ela se propõe ao tratamento e faz a procura profissionais responsáveis, realmente que tratam de saúde mental. Quem trata de saúde mental? Quais são os profissionais que realmente entendem de saúde mental? Seria quais profissionais? Olha, é o psiquiatra e o psicólogo. Infelizmente, alguns pacientes ainda procuram o neurologista, porque talvez seja mais ameno. Tô indo no neuro. Os neuros são maravilhosos, eles conhecem a parte estrutural, a matéria, o tecido do cérebro. Mas nós lidamos com as emoções, comportamentos e pensamentos. Os neurologistas não conhecem essa área. É a psicologia e o psiquiatra. E quando precisa dessa equipe multi, a gente direciona esses pacientes para poderem serem beneficiados. Entrando nessa questão da equipe multi também, temos que falar sobre a questão da educação física. É tanto falar do estilo de vida, alimentação. Olha, isso não é papo furado dos psiquiatras, dos cardiologistas, dos psicólogos, dos educadores físicos. Cada dia saem mais evidências em artigos científicos em todos os países. E nós também observamos. Eu praticando a minha atividade física, você, vários outros colegas. Atividade física regular, 90 minutos por semana, já 90, 120, 150 minutos por semana, 3 vezes por semana, 50 minutos, já causa uma grande diferença na organização química cerebral. Não somente do nosso cérebro, porque nós somos mais do que o cérebro. Somos um coração, um pulmão, um fígado. E a atividade física e uma boa alimentação vai promover saúde completa. Eu convido você à seguinte reflexão. O dia tem 24 horas. Se eu e você, nós queremos longevidade, qualidade de vida, estamos tratando aqui de saúde mental, então vamos tratar também de um tema interessante. Porque se os índices mostram, se as pesquisas mostram, se a gente ouve todo mundo mostrando, em cada canto que a gente está, a gente se diz ansioso, se sente, ouve que as pessoas estão ansiosas, por que não trabalharmos a prevenção? Olha aí o que o doutor acabou de falar. Atividade física. Ah, mas eu não tenho tempo. Ok, nós não temos tempo, mas a gente depois vai ter tempo de parar para cuidar de uma patologia maior? Por que não prevenir com atividade física? Ela não tem custo financeiro. Porque quando você resolve fazer, por exemplo, praticar uma caminhada ao ar livre, você não está gastando. Você está investindo em você, na tua saúde. E me diz outra coisa, você que está aí nos assistindo, no primeiro podcast, Acolher Mentes, onde o Dr. José Lourenço, médico psiquiatra, eu, Tânia Lopes, psicóloga de adultos e de mulheres, especialista em mulheres, eu te convido a fazer uma reflexão. Existe, doutor José Lourenço, e eu queria que o senhor me respondesse Sim. também, existe vida sem saúde mental? Pensa aí. Enquanto você pensa, o doutor José Lourenço vai me responder. Então, não esquece, ainda hoje dá tempo. Meia horinha. A semana tem 7 dias. Não precisa ser os 7 dias. Tem gente que vai de domingo a domingo. Descansa o domingo ou sábado, Perfeito. 3, 4 dias, meia horinha, 150 minutos é o ideal. Invista em você. O tempo é nosso. A gente quer ficar mulheres lindas, plenas, homens, pessoas que estão nos assistindo.
Se nós queremos não ir para o psiquiatra, não posso procurar o psicólogo, estar saudável, porque ninguém quer ir, mas se precisa ir, tem que ir. Então, vamos fazer atividade física, vamos olhar o que a gente está comendo, vamos prestar atenção no que nós estamos pensando. Estamos dormindo bem? Estamos praticando a higiene do sono? Daqui a pouco, segura um pouquinho que o doutor vai falar se existe vida sem saúde mental e nós vamos falar sobre prevenção. Vida existe, mas com prejuízos, com Sem barreiras, qualidade. com barreiras. A saúde mental, o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa psique, ela está lá gerenciando uma série de produção de hormônios, influenciando. Então, quando a gente não está com a saúde mental legal, isso vai afetar o nosso sono, liberação de insulina, apetite sexual, apetite alimentar, disposição Relações, física, relações amorosas, relações relações no trabalho, afetuosas. Então, a saúde mental não pode ser negligenciada. Pós-pandemia, melhorou muito essa busca. essa conscientização. Exatamente. Mas ainda falta muitos seres humanos buscar, principalmente vocês, nós homens, que somos um pouquinho cabeça dura, não somos tão perfeitos como as mulheres, Resistentes, né? resistentes, cabeças duras. Quantas vezes, Tânia, talvez 80% dos homens que vão no consultório tem lá uma irmã, uma mãe, uma esposa, uma filha cutucando, ferroando. Eu acho muito bom estão lá. Mas vocês precisam procurar também de forma espontânea. Então, existe a vida, mas é com menor qualidade. Assim como, vamos falar daqui a pouco sobre prevenção, a gente tem que prevenir não somente doenças psiquiátricas da saúde mental, assim como outras patologias. Entendeu? Nós sabemos que É o isso cuidar como um todo. é um olhar global. Um olhar global. Antes, era muito privilegiado a saúde física, cardíaca, cardiologista, era o médico mor, o cirurgião, mas hoje todas as especialidades são importantes. Prevenção, todos nós sabemos, prevenção, prevenção, prevenção. Sabemos que isso tem custos, mas os custos agora, a curto prazo, pode ser que sejam que aperte o nosso orçamento. Mas agora, pouco você falou sobre longevidade. Vai pagar um preço. Então é melhor investir agora na prevenção, para depois ter uma qualidade de vida melhor e, com isso, gastar menos, ou sofrer menos, ou ambos ao mesmo tempo. Doutor, até porque é interessante isso. Eu não tenho tempo. E aí volto a falar que eu sempre costumo conversar com as pacientes, com os pacientes, dizendo: se a gente não tem tempo de se cuidar agora, depois vai ser forçado a parar. Muitas vezes, infelizmente, isso eu, o senhor profissional, quantas vezes eu digo, eu converso com os médicos, o senhor mesmo eu vejo, o senhor fala, fazendo atividade física, gente, é um santo remédio. Eu brinco, olha, tem gente que chega, eu pensei que o psicólogo passava remédio. Eu digo, o psicólogo não passa remédio, é o psiquiatra. Agora, tem um remédio aqui que eu passo, eu até brinco. Qual o remédio que a senhora passa? Esse não tem custo nenhum. Vai te salvar de muitas, muitas doenças. Chama. E você não tem opção. Eu digo, é uma intimação. Você está intimada a fazer atividade física, a que você gosta. Isso, gente, é investir, é uma poupança, é investir no nosso sono, é investir no nosso bem-estar, é investir nas nossas relações. Porque quando nós tiramos um tempinho e fazemos e praticamos atividade física que nos dê prazer, é fundamental a diferença. Faz isso hoje, começa hoje a fazer atividade física. Se parou, volta. Se parou, recomeça. Se não fez, começa. E se faz todos os dias, parabéns, continua. Mas não pode largar. Isso não é alternativa, isso é opcional. Do jeito que você come todos os dias, a gente toma banho, se arruma e sai lindo, porque está sempre lindo. Para continuarmos fazendo isso, nós temos que colocar na nossa agenda diária essa rotina, atividade física. Sim, sim. E aí, doutor, eu pergunto o seguinte, o senhor, uma curiosidade de quem ouve as pessoas dizerem. Eu pergunto muito na anamnésia aos pacientes: tá tomando remédio? E aí eles dizem sim. Mas eu acho que 99% das pessoas que chegam até a clínica, a gente ouve isso. Estou tomando remédio para ansiedade. E a ansiedade, eu costumo dizer que muitas das vezes, como foi dito aqui pelo doutor, às vezes é necessário. Sim. Mas de onde vem a sua ansiedade? É por isso que o profissional da psicologia, ele vai acolher, ele vai ouvir.
Porque muitas vezes a causa não é só e nunca será só o medicamento. E às vezes nem sempre será só a psicoterapia. A gente que trabalha com TCC, com psicoeducação, a gente convida e ouve, tem uma escuta qualificada, é diferente de muitas vezes estar conversando com a amiga. A amiga tem boa vontade, mas a amiga não fez 5 anos de psicologia. É um bate-papo É com a um amiga. bate-papo, é É terapêutico. legal, é É terapêutico, terapêutico, ajuda. mas não é terapia. Sim. Terapia é quando você procura um profissional que estudou 5 anos, que fez cursos de capacitação, fez outros cursos para ter uma escuta qualificada e identificar se você precisa procurar um profissional na psiquiatria ou não. Sim, sim. Às vezes sim, às vezes não. E muitas das vezes acontece de vir para a gente e a gente direcionar primeiro para o psiquiatra, depois você volta. Sim, em muitos casos, Tânia Lopes, o paciente chega bastante desorganizado no consultório psicológico. Isso. E aí fica inviável o Inviável. manejo pela terapia da fala. É. Precisa regressar ao psiquiatra, ir, na verdade, ao psiquiatra, ajustar a questão química cerebral para ele se organizar e ter uma cognição necessária e adequada para poder avançar do ponto de vista psicológico. Falando agora sobre a questão de não ter um tempo. Esse mal, essa frase, eu, José Lourenço, já emiti, já pensei algumas vezes, eu sou um ser humano, como vocês. Não é porque a Tânia Lopes é psicóloga que ela não deixa de ser um ser humano. Nós somos feitos da mesma carne, Exatamente. barro e água, como todos vocês. Isso é procrastinar. Isso é adiar objetivos. Algumas coisas são inegociáveis. A partir do momento que eu estabeleci fatos inegociáveis, a minha vida ficou muito melhor. Quais são os principais? Atividade física é inegociável. Tempo com a família. As famílias são muito parecidas. A minha, a sua, a de vocês aí em casa. Às vezes muda o CPF, às vezes muda um irmão que é mais chato, outro é mais gente boa, às vezes o pai é mais tranquilo, a mãe é mais Mas rígida, é família. mas é família. Então, família é algo inegociável. O terceiro ponto inegociável, religiosidade. De forma individual, coletiva, não importa a denominação. Tem pessoas que acreditam no universo, na energia, Se te tudo faz bem. bem, Se te faz o bem, que você acredita, o que te faz bem, é o que está valendo. Não é isso, doutor? exatamente. Então, esses três, e alimentação, esses 4 itens, alimentação de qualidade, e evitar processados, porque infelizmente, e felizmente também, a indústria teve que promover uma engenharia genética ali para produzir mais, para alimentar essa grande população mundial que existe, mas ele fez algumas mudanças que tornou os alimentos mais inflamatórios. Então, sempre tentar comprar alimentos orgânicos, menos processados possíveis, Mais saudáveis possíveis. mais saudáveis possíveis. Também isso é algo que é inegociável. Uma boa alimentação. Fugir de açúcares em excesso, farinha em excesso e refrigerantes e bebida alcoólica. Bebida alcoólica de forma bem social e esporádica. Porque o que nós comemos, o que nós fazemos, o que nós pensamos, com quem andamos, onde trabalhamos, tudo é um conjunto que vai fazer com que a gente se sinta bem ou mal. As nossas escolhas, eu costumo dizer que o autoconhecimento é importante no processo de saúde mental. Sim. Por quê? A partir do momento que a gente se conhece, a gente faz escolhas mais assertivas. Claro, aquela pessoa que te faz bem, aquele papo terapêutico com a amiga, que vai te aconselhar. Quantas vezes no consultório a gente diz, eu vim porque minha amiga disse que eu precisava. Sim. Que amiga bacana, que identificou que algo precisa ter mais atenção. Sim. Busca ajuda profissional. Afinal de contas, os profissionais estão aí para isso. Também para buscar ajuda quando precisam. Com certeza. O autoconhecimento nos ajuda a conhecer os nossos limites e limitações. E aprender a dizer não, doutor. Sim. Tem uma coisa importante aí, não é? O que é limites? Os limites são as regras sociais, morais, as leis de cada país, os códigos que estão aí subentendidos. E as limitações. Todos nós temos limitações Todos nós. físicas, mentais,
temporárias. Então, nesse processo, a gente vai ajustando a nossa régua. Aqui dentro do nosso cérebro, é como se tivesse uma régua. Às vezes, na nossa infância e adolescência, a gente cria, o As adulto jovem, crenças, né? cria uma régua muito alta. E essa Oi. régua vai nos acompanhando durante toda a vida. E a gente tem que estar sempre revisitando nesse processo de autoconhecimento e ajustando essa régua de acordo com a cultura, as condições do momento. E dessa forma, a vida fica mais leve. Me diga uma coisa, voltando a um assunto importante, o remédio de ansiedade. Quando existe esse remédio de ansiedade, que ponto é que a pessoa precisa tomar esse remédio de ansiedade? Não seria interessante buscar a causa? Ah, as duas coisas. Quando o transtorno de ansiedade é classificado como moderado a grave, obrigatoriamente precisa da medicação É e da comum? terapia. Infelizmente, por essa demora de busca, é muito comum. Se antecipar e buscar no início, pode ser na infância, se iniciar nessa fase, ou na adolescência, ou após um evento traumático, facilita. Pode ser só com a mudança de estilo de vida, de pensamentos, de mentalidade, auxiliados pela terapia, auxiliado por vários outros profissionais, consegue se ajustar, regular novamente essa emoção chamada ansiedade. Mas se demorar, provavelmente vai precisar. Mas é por um tempo, fazendo tudo de forma adequada e a vida ajudando, é um tempo aí aceitável, de um ano e meio, e aí inicia o esquema maior, depois vai desmamando até cessar. Até porque a Organização Mundial de Saúde, ela fala que bem-estar mental é a capacidade que nós temos de, diante das adversidades da Sim. vida, mesmo assim a gente tem a capacidade de trabalhar e de viver uma vida produzindo, não é? Sim. Então, a gente tem que ter essa capacidade depois que nós todos passamos por uma pandemia, depois que nós vimos tudo o que aconteceu, e aí nós não temos assim, nós temos que pararmos e pensarmos. Como hoje, depois de tudo que nós vivemos e que vemos essa busca incessante por disfarçar as emoções. Às vezes as pessoas perdem um ente querido e tá as pessoas dizendo, não chore, não sofra. Claro que se a pessoa perdeu um ente querido, ele tem que sofrer. Sim. Ele vai sofrer. Ele vai. Não é uma corrida que diz tal dia terminou o sofrimento. Não tem um ponto final. Ele precisa sofrer, passar por aquele sofrimento, algumas vezes procurar um médico psiquiatra para tomar. Ele vai ver se precisa tomar uma medicação ou não. Não é para medicar o luto. Medicar o Não luto não é medicar o não se luto. medica, porque o luto tem que ser vivido, Sim. tem que ser respeitado, porque o sofrimento é inerente ao ser humano, Sim. faz parte da vida. Temos que ter essas ferramentas para Essas- lidar, tolerar e conduzir ele. Porque se não souber passar o luto, se não souber passar As as frustrações. frustrações, o processo de ansiedade, aquele momento que por conta de uma perda, de algo que aconteceu na tua vida, está passando por essa ansiedade, não buscar ajuda profissional, ficar só deixando para depois, tudo que a gente deixa para depois vai juntando, muitas das vezes vai dar muito mais trabalho. Sim. Claro que sempre tem como reverter, mas por que não fazer isso no começo? Então, o que é esse podcast? O que é Acolher Mentes? Quando eu e o doutor José Lourenço, sempre nós estudando, discutindo casos clínicos, a gente fica pensando, nós precisamos acolher todos nós enquanto profissionais da saúde, como você que está em casa, se acolha, Sim. se perceba. Seja leve Seja consigo leve. mesmo. Tânia, já estamos quase 1 hora de podcast. Olha que legal. Daqui Esse a é o pouco, primeiro, é o porque primeiro. viram outros, né? Vamos daqui a pouco começar a iniciar as considerações finais desse Isso. excelente. Estou muito feliz, viu? Satisfeito aqui com a nossa química aqui, que bateu. Que bom, Bateu. porque, e a gente disse o seguinte, nós vamos vir depois com vários temas, e a gente convida você a sempre levar em consideração que viver é importante, o bem-estar de cada um é importante, e você tem que se acolher, a gente tem que exigir menos da gente,
julgar menos. Sim, Porque quantas pessoas, o doutor José Lourenço pode até falar disso, quantas pessoas eu recebo que sofrem com o julgamento dos outros. sim. Então, é você valorizar o que você é, o que você sente, se perceber e buscar ajuda quando precisa. E Como fica, é essa questão, doutor, é possível adoecer por conta do julgamento dos outros e você abrir mão das suas crenças e viver a vida do outro? Eu querer ser aquela pessoa da internet. Porque a mídia hoje em dia, o avanço da tecnologia é muito bom, mas ele também traz um processo de autocobrança, de nos contamina autoconhecimento. bastante. Nos Esse, contamina. esse tema é muito amplo. Talvez pode ser para O o segundo próximo episódio, para é o terceiro. Eu quero aqui finalizar falando que vocês que possam estar agora, nesse momento, passando por desilusão amorosa, por luto, por tristeza, por sofrimento, independente do diagnóstico, isso passa. tudo Com passa. certeza isso passará. Assim como vocês que estão alegres, eufóricos nesse momento, felizes, X motivos, isso também vai passar. A nossa vida é feita do resultado entre esses momentos muito bons que todos nós temos e teremos. Todos nós teremos esses momentos mais baixos. Infelizmente, algumas pessoas têm esses momentos de uma forma mais recorrente, mas também vão passar. Foquem no resultado final. Quando passa a régua, o resultado lá sempre é positivo. E sempre tem como buscar ajuda, amenizar essa dor, amenizar esse sofrimento. Busque um profissional capacitado na rede pública, na rede privada. Façam esse investimento. É. Eu quero aproveitar que nós estamos no mês de março, mês da mulher, e eu quero estender a todas as mulheres o meu abraço. Dizer que nós somos também, tanto quanto os homens importantes, mas nós precisamos entender que nós não temos a capacidade de dar conta de tudo. Temos que aprender a dizer não. Temos que parar, cuidar da gente. Afinal, para cuidar de tudo e de todos que a gente ama, a gente tem que cuidar da gente. Então, você, mulher, o meu abraço nesse mês de março, dizer que nós somos luz. Cada um da gente pode ser luz e somos. Eu quero que o doutor José Lourenço diga onde ele atende, qual o Instagram dele, como você encontra mais informações sobre esse profissional que veio de São Paulo, está há pouco tempo aqui em Alagoas, mas já faz um trabalho diferenciado. Então, eu quero que o doutor José Lourenço passe a sua rede social e os locais que o senhor atende, doutor, e agradecer. Dizer que muito obrigado por essa parceria, por se preocupar com o bem-estar e a saúde de quem procura o senhor e de fazer a diferença nos lugares que o senhor sempre está Sim. atendendo os seus pacientes. Porque, afinal de contas, o senhor é um profissional da saúde mental e é isso que o senhor faz com muita maestria. Eu quero que o senhor, por favor, passe seus Vou endereços. passar. Antes disso, o mês de março é o dia é o mês das mulheres. Com certeza é um mês especial, mas os outros 11 também são de vocês. Eu sou do time das meninas, meninas superpoderosas. Tive também a honra, aqui em Alagoas, de ser convidado para ser preceptor da Universidade Federal de Alagoas. Também estou fazendo esse papel educacional, tanto na graduação quanto na residência médica de medicina da família e comunidade. Também não posso deixar de agradecer você, uma grande parceira, agradecer minha mãe, o meu finado pai, que está no céu, o finado irmão Tiago, também no céu, meu irmão terreno, que está aqui em Arapiraca, Lucas Amaral, um grande nefrologista, meus 2 filhos e todos os amigos e amigas que eu tenho e que já passaram na minha vida. Estou aqui atendendo presencialmente em Arapiraca, dia de segunda-feira. Atendo também em 2 outras clínicas parceiras, o CMI e Sindicato Rural de Arapiraca, e atendo telemedicina do Brasil inteiro. Tenho pacientes na Rússia, na Ucrânia, na China, Santa Catarina, Piauí. É só me buscar nas redes sociais, @drjoselourenço.psiquiatra. Agora eu passo a palavra para a Tânia finalizar, falar um pouco sobre ela. Eu, Tânia Lopes, psicóloga de adultos, especialista em atender mulheres. Eu atendo na clínica aqui em Arapiraca, MedCentro, que fica ali no centro da cidade, é a clínica do Dr. Samaique Lopes.
próximo dos Correios, aqui em Arapiraca. Atendo de forma online, atendo também em Feira Grande, um município que eu adoro, que eu gosto muito. Eu atendo lá no ambulatório de saúde mental, no centro de referência. Eu atendo as pessoas pelo SUS. Então, são oportunidades e lugares que a gente vai e leva o nosso melhor para acolher, sem julgar e modificar o bem-estar dos outros. O meu Instagram é psicóloga Tânia Lopes. Eu quero aqui agradecer a parceria do Dr. José Lourenço, dizer que o psiquiatra e o psicólogo, nós trabalhamos em parceria. Às vezes precisa dos dois, às vezes só de um. Então, a ordem de quem você procurar não importa. O importante é que você se observe. Quando você sentir que não está bem, você valorize e procure um profissional. Um encaminha para o outro ou trabalham em parceria. Então, eu quero aqui agradecer a você que teve a paciência, essa experiência de nos prestigiar. Agradecer às mulheres que nos procuram, os pacientes que nos procuram e acreditam no nosso trabalho. Dizer o seguinte: vamos uns acolher os outros, porque é isso que a gente precisa. Até o próximo episódio. Acolher mentes.